Abra sua Bíblia comigo. Já vou te dizer. Salmos. Salmo 132. Salmo 132. Verso 3 em diante. Tivemos uma vigília maravilhosa sexta-feira. Foi muito bom. Você que não veio, deixou de receber muito, esteja na próxima. E a irmã Nara trouxe uma palavra muito poderosa. E ela leu esse texto, eu queria ler aqui. Eu sei que vocês estavam agitados, alguns correram para beber água, mas agora vamos nos assentar, por favor, e prestar atenção. Eu tenho algumas coisas que eu quero dividir com vocês hoje. Eu preciso muito que o coração de vocês esteja atento, até porque, devido à hora, nós temos pouco tempo. Salmo 132. Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o Senhor, descanso para a presença. Quem está falando isso é Davi, um rei que tinha construído para si um castelo, um reino glorioso, muito próspero. E Davi está dizendo isso como quem diz: eu não posso ter um lugar para minha habitação confortável, eu não posso ficar descansado no meu palácio se o meu Senhor não tem um lugar para descansar. Ele estava falando sobre construir um templo para Deus, que nós sabemos que Deus permitiu que ele fizesse através do seu filho Salomão, um lugar para que a presença do Senhor repousasse. Apesar de o Senhor responder isso a ele, esse pedido a ele, profeticamente indicando que Deus não tinha prazer em habitar em templos feitos por mãos humanas. Eu não vou ler aqui, mas a resposta de Deus para Davi foi nessa direção, porque Deus profeticamente estava sinalizando que haveria um tempo aonde ele não habitaria mais numa estrutura física ou numa arca de ouro, que é onde a glória de Deus ficava dentro do templo, mas haveria um tempo que a glória de Deus estaria no coração dos homens. E esse tempo chegou, amém? A glória de Deus habita em nós. Agora precisa haver no nosso coração o mesmo desejo, o mesmo zelo que Davi tinha para que Deus encontrasse um lugar, que Deus tivesse um lugar à altura para permanecer. Nós precisamos ter esse desejo de ser uma habitação para Deus, ter um zelo de construirmos em nós uma vida de altar aonde Deus possa repousar a sua presença. Nós precisamos ter esse coração de Davi quanto àquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Quando a Nara falava sexta-feira, meu coração queimou. Eu disse: nós precisamos amar mais o que Deus está fazendo no nosso meio. Tivemos uma vigília onde eu não vi todos pregarem, mas todos que eu vi, Deus falou profundamente ao meu coração. O que está acontecendo no nosso meio é um mover glorioso de Deus. Não há um só culto que não percebamos a presença de Deus no nosso meio. Num culto como esse, que, como eu disse, a chuva tirou alguns desse lugar, não falta presença. Se é uma reunião de terça-feira, não falta presença. A sala das crianças, no culto das crianças, cheio da glória de Deus. E nós talvez estejamos ficando acostumados de um jeito ruim
com aquilo que Deus está fazendo, como se isso que Deus está fazendo sempre foi assim. Talvez você tenha nascido nesse ambiente de avivamento. Talvez você tenha nascido no Senhor em um tempo onde é normal falar de cura na igreja, é normal falar de dons espirituais, é normal alguém ser cheio do Espírito Santo e cair desacordado, é normal experiências podendo acontecer em qualquer culto. Mas eu sou de um tempo que essas coisas estavam sendo profetizadas, e eu nem sou de um tempo tão distante assim, que fique claro. Mas é que isso que está acontecendo se intensificou não tem 10 anos. Talvez uns 7 anos para cá, aquilo que foi profetizado de um grande mover de Deus está acontecendo. Eu sou de um tempo que você ter uma grande experiência era algo que nós gerávamos o ano todo, uma experiência coletiva. Claro que Deus sempre esteve disponível para o secreto daqueles que têm fome, mas eu estou falando da igreja receber grandes visitações de Deus. Era algo que nós trabalhávamos em jejum e oração, esperando uma grande conferência. Isso não era algo que estava acontecendo apenas na minha igreja metodista, onde eu me converti, mas era algo que era realidade no Brasil e no mundo. As pessoas, elas viajavam de um lugar para o outro. Tá tendo um mover lá, o Fogo e Glória. Quem é da época do Fogo e Glória aí? Meu Deus, irmão, você já é um avô de avivamento. De novo, deixa eu ver, quem é da época do Fogo e Glória? Então, pensando no irmão Guilherme, quem é da época que o pastor Cirilo era maneiraço? Que o irmão Guilherme, não vou nem falar, melhor nem falar, senão ele não me leva para a próxima pescaria. Vocês concordam comigo que a gente não ia só para poder, porque vai ter um pastor novo, vai trazer conhecimento? Não, a gente ia buscando um toque de Deus mesmo, cara, porque não era isso que a gente está vivendo aqui todo culto, não. Irmãos, orar em línguas era um negócio assim, muito para pessoas escolhidas que tinham ido no lugar e recebido uma imposição de mãos. É sério. Quem aqui é desse tempo, gente? Nosso culto hoje. Obrigado, Andrei. Andrei abriu o caminho para nós. Olha, dons espirituais, se discutir isso num culto de domingo, esquece, irmão. É uma conferência que elas tinham esse tema, que aí a gente ia. Eu me lembro que quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu fui pregar esses dias numa igreja metodista, a do pastor Cadu, que teve aqui. E aí quando eu fui lá, meu Deus, que ambiente de glória na igreja. Deus está fazendo em vários lugares, irmão. Você tem o privilégio de estar participando do que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo em vários lugares. E aí lá, uma igreja metodista, conferência do sobrenatural. Aí eu sentei com os pastores antes. Eu sou proveniente da igreja metodista, eu sei, eu tenho propriedade para falar, eu nasci lá dentro, conheço a história da igreja, mais do que muitos metodistas, inclusive, que hoje ainda são metodistas. Aí eu estava na mesa, no pré-culto com os pastores. Aí eles estavam falando, esse aqui é fulano, ele é mestre aqui na igreja. Até aí eu aceitei, de boa. Quando veio você, esse aqui, ela aqui é mais do profético, é profetisa. Aí eu, opa, o que é isso aqui, ué? Aí ele é pastor, apóstolo, fulano é evangelista. Aqui a gente acredita nos 5 dons ministeriais. Eu falei, o quê? Irmão, 5 dons ministeriais é algo que assim, uma igreja viver essa realidade era assim, um grupinho muito pequeno.
A gente vê uma igreja metodista falar que acredita nos 5 dons ministeriais, separa pessoas para o ministério, para os 5 dons. Aí chegou no culto um avivamento. Aí eu me lembrei, quando eu fui batizado no Espírito Santo numa igreja metodista. Por isso que eu estou contando isso para vocês. Na verdade não fui na igreja metodista, eu estava na igreja metodista na época, fui batizado em outro lugar, vou contar. Eu estava numa igreja que no culto de domingo, alguém falar de batismo do Espírito Santo, eu não lembro disso ter sido falado, uma vez sequer. Durante 3 anos que eu congreguei, até um grande mover começar lá também, eu nunca ouvi alguém falar sobre batismo do Espírito Santo e poder de Deus, a não ser nos eventos da igreja que era aqui, no Selar, as conferências, que aí vinha um pastor de fora, e aí alguém tinha a audácia de falar desses negócios. Aí eu me converti, só que eu não podia ir na igreja, não tinha dinheiro de passagem para ir na igreja central, que era lá no Parque Alfred. Eu morava na Barreira, eu não tinha dinheiro para ir todos os cultos, e fominha de igreja, falei, então eu vou na igreja aqui do bairro. A igreja do meu bairro era uma igreja daquelas pequenininhas, porta de garagem, pentecostal até o tutano, do pandeiro. Eu estou pronto para esse mover de Deus, irmão. Fui forjado em cada canto, da segunda tradicional, na quinta pentecostal. Aí eu ia na igrejona pentecostalzaça, só pandeiro, todo mundo de saia, numa garagezinha. Aí eu ia, na minha igreja não tinha muita oportunidade, que era um negócio um pouco mais padronizado para as coisas acontecerem, tinha acabado de converter, mas lá na igreja não, você chegava e te dava oportunidade. Aí, irmão, falei, é aqui que eu amo, meu irmão, que lugar é esse? Já me deram um pandeiro, eu que queria ser do louvor da central, e graças a Deus, né, ninguém deixava. Mas lá na igrejinha, lá eles me davam o pandeiro, a mão ficava roxa, tipo, pá, Jesus, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa, e as nações viram teu grande poder. Toda a glória isso, vamos lá, ao lírio dos vales. Ao lírio dos vales, Rei dos reis, Rei dos reis, a estrela da manhã. Ei! Tem tempo, estou esquecendo. Estou começando tem que começar a cantar mais aqui na igreja. Já temos o tiozão do louvor, precisamos de um pentecostal agora. Cadê a Amanda? A Amanda sabe isso tudo aí. Aí eu ia lá, e aí, cara, no meio da adoração eles começavam a orar em línguas. Aí eu ficava olhando para aquilo, falei, que idioma é esse, cara? Nossa, rapaz, lá na minha igreja, lá no centro, que o pessoal é todo chique, só falam português, aqui eles falam hebraico, na adoração. Aí comecei a ser convidado por eles para ir para o monte, para ir no monte. Central, na época, ninguém falava de monte, irmão. Monte, que monte? Só se fosse o Monte Edredon. Que pegou. Aí, nossa piada foi muito boa, né? Sensacional. Pode postar no Facebook lá, no Instagram, e falar que fui eu. Aí, comecei no monte. Aí tô no monte com eles lá na rodinha de oração. Você lembra, Adriano? Eduardo, Dudu. Os caras só andavam de terno. Quase que eu entrei nessa. Aí ficava lá de mão dada com eles lá. Aí o negócio começava a fluir, eles orando. De repente, eles começavam. Aí eles começavam. Nossa Deus, que isso, cara? Que doideira. Aí eu olhava para aquilo e continuava aqui orando. Aí numa segunda vez que a gente estava no monte, de repente eles começaram a orar em línguas. Aí quando eles começaram a orar em línguas, eu fiquei aqui na minha, orando e tal. Aí cada hora era um que orava. Aí chegou na minha vez, eu comecei a orar em português. De repente eu comecei Aí eu, meu Deus do céu. Lembro como se fosse hoje, eu botei a mão na boca.
copiando eles. Misericórdia, me perdoa, meu Deus. Me perdoa, meu Deus, me perdoa. Eu falei, meu Deus, eu estou copiando os caras. Aí eu tentava me retomar ali e orar em português. Quando veio, eu começava a orar em línguas de novo. E já pensando, vou pedir perdão a eles, cara. Aí fui embora para casa, me controlei ali, fiquei só na oração em português. Falei, isso não vai acontecer mais. Não vou deixar isso acontecer. Não vou fazer isso mais. Fui para casa. Falei, cara, eu fiquei empolgado. Estou andando com os caras, estou ficando empolgado. Aí fui tomar banho naquele mesmo dia. Aí entrei para o chuveiro e comecei a adorar Jesus. Botava o louvorzinho lá no celular. Comecei a adorar Jesus. Quando vê, comecei a orar em línguas. Aí eu falei, meu Deus, não ficou só lá no monte. Não ficou só lá no monte, está acontecendo mesmo. Eu recebi o que eles têm. Aí eu falei, agora eu tenho que falar isso pro meu pastor. Tenho que contar isso pro meu pastor. Aí eu peguei, marquei um gabinete. Lá na igreja você ia na secretaria, você marcava o gabinete, a secretária te atendia. E aí ela ia te falar assim, ó, daqui a 30 dias, era desse jeito. Tal hora, você tem que estar aqui, igual consultório médico. Aí deu lá uns 20 dias para frente. Nesse tempo, o mover de Deus começou a ficar mais intenso. Eu comecei a ter visão. Eu comecei a andar na rua e ver as coisas. Aí eu ficava, meu Deus do céu, eu estou ficando maluco. Esse gabinete tem que chegar logo. Para o pastor Osman me explicar o que está acontecendo, ou tirar esse negócio de mim. Aí chegou o dia do gabinete. Aí eu sentei no gabinete. Falei, pastor Osman, olha só. Está acontecendo um negócio muito esquisito comigo. Eu comecei a frequentar um monte com os caras. Você acredita que eu estou orando em línguas? Quase que eu falei, você quer que eu faça aqui para você ver? Eu estou orando em línguas, pastor. Aí ele só com meio sem cabelo assim. Aí ele botava o cabelinho para trás. Então, meu jovem. Falei, pastor, estou orando em línguas. Pastor, só que não para por aí. Eu estou vendo as coisas na rua. Eu estou tendo visão, assim, pastor, de olho aberto. Eu olho para a pessoa, tem uma pessoa e um trem atrás dela. Não é o trem não, você entendeu? Vejo demônio. Vejo espíritos. Pastor do céu, o que está acontecendo comigo? Aí ele parou um pouco. Falou assim, meu jovem, só um momento. A central tinha uma biblioteca velha lá, com um monte de livro antigo. Ele saiu. Voltou com um livrinho na mão. Um livrinho amarelado toda a vida, assim, muito antigo mesmo. As páginas tudo corroendo já. Estava escrito assim, dons espirituais. Aí ele pegou, meu filho, toma esse livro aqui, estuda esse livro que você vai entender o que está acontecendo. Tirou o dele fora. Deixa o livro responder. Deixa que o livro vai responder. Mas não apagou a chama, irmão. Fui para casa e aí aquilo começou a se expandir, porque tinha outras pessoas também no secreto tendo experiências. O próprio pastor da igreja era um homem que estava provocando um avivamento. Quando ele começou a ver aquilo, ele, uau, está acontecendo. Uma igreja de 2.000 membros, na época de 1.000 e poucos membros num culto à noite. Igreja gelada, adoração, ninguém nem batia palma. Eu vejo esse homem cheio do Espírito Santo, um homem já velho, maduro, subir no banco da frente de madeira de uma igreja tradicional, tirar o terno no meio de um culto, com o mover de Deus acontecendo, tirar o blazer e começar a rodar. Eu fazer isso te escandaliza. Imagina lá, numa igreja super tradicional, que as pessoas não batiam nem palma. Ele subir em cima, com um sapato em cima do banco, deixa o mover de Deus fluir. De repente sair correndo e fazer trenzinho com os jovens dentro da igreja, assim, ó. Igual vocês estavam fazendo aqui agora. Por que eu estou contando tudo isso? Porque o que vocês têm fácil hoje foi semeado com lágrimas. Não se acostume de um jeito pejorativo com aquilo que está acontecendo, irmão. O que está acontecendo é um grande mover de Deus. Deus está liberando algo na terra, irmão.
Um avivamento está acontecendo. Eu sei que nós temos tantas outras vozes de desordem no meio da igreja, escândalos, o mundo em iniquidade, mas Deus sempre tem uma igreja dentro da igreja, e existe uma igreja gloriosa que foi forjada por Deus como externo secreto para um tempo como esse, e Deus está levantando essa igreja. Nós não podemos deixar que os barulhos do pecado, que as outras coisas tirem os nossos olhos daquilo que Deus está fazendo. A glória de Deus tem estado no nosso meio, irmão, e nós precisamos ter zelo com isso. Nós precisamos cuidar da presença. Nós precisamos que mais pessoas respondam o que Deus está fazendo, entendam o que Deus está fazendo. Eu falava com o pessoal da vigília que eu acredito que a vontade de Deus para nós é que só vamos chamar pessoas para estar nas nossas conferências, para honrar o que Deus está fazendo em outros lugares, para estabelecer conexões e para proteger o nosso coração da arrogância e da prepotência de achar que Deus só usa a gente. Não por necessidade de que sejamos tocados por algo que alguém carrega como se não tivéssemos. Irmão, como Paulo diz à igreja, não falta nada no nosso meio. Não falta. O que falta é você entender a igreja que você está fazendo parte e honrar o que Deus está fazendo. Honrar ao ponto de começarmos a ter aqui conferências com nós mesmos ministrando, e esse lugar lotado da igreja. Não precisa ser gente de fora não, que só a igreja já lota esse lugar. A igreja aqui, irmão, a igreja aqui, uma vigília como aquela e a próxima, nós estamos aqui, nós temos gente suficiente aqui, capaz, treinada, pronta, para começarmos, para Deus começar um mover como aquele de Asbury lá, e não faltar pregador para um ano, irmão. Para um ano, um prega hoje, daqui a um mês prega de novo. Eu estou falando de culto sem parar. Tem pessoas aqui para isso. O que falta é a gente honrar, cuidar da presença de Deus, honrar a presença que está em nós nesse lugar. Você precisa entender que não é porque está acontecendo todo domingo que é comum de um jeito pejorativo. Não se acostume de maneira pejorativa. A pior coisa que nós podemos fazer quanto à glória de Deus é se acostumar com ela, no sentido de tornar qualquer coisa. É aí que nós pecamos. Quando aquele jovem toca na arca, a arca se move, e o filho do profeta vai e toca na arca e morre. Por que ele toca na arca? Porque a arca tinha ficado na casa dele durante uma temporada, e certamente com a arca dentro da casa dele, eles tornaram a presença de Deus comum. Ele sabia que não podia tocar na presença de Deus daquela maneira, mas provavelmente aquela não foi a primeira vez. Com certeza, enquanto a arca estava na casa deles, eles começaram a tratar a presença de Deus de qualquer maneira, porque ninguém de reflexo faz algo que não tenha mecanicamente ensaiado aquilo. Porque se você sabe que tocar traz morte, é isso que você ensaia na sua cabeça: eu não vou tocar. Então a arca está caindo, vai cair. Não pode tocar. Mas quando eu torno aquilo comum, o reflexo, aquilo que eu faço em casa, como diz a mãe, a avó, costume de casa vai à praça. Na hora que a arca bambeou, pum, meteu a mão na arca, fulminado, morreu. Por quê? Porque tocou na presença de Deus, porque tornou a presença de Deus algo comum, e aí tocou de qualquer maneira. E nós não podemos deixar isso acontecer no nosso meio. A gente tem que ser como a outra casa, a casa de Obed-Edom. A casa de Abinadab é onde a arca ficou a primeira vez, e os filhos do profeta trataram ela de qualquer maneira. Como eu sei que foi tratado de qualquer maneira? Porque não há menção de nenhum milagre, de nenhuma manifestação de poder da casa de Abinadab. Mas quando a arca
depois que trouxe morte. Isso só para contextualizar onde nós estamos aqui, é o momento que Davi manda trazer a arca. Davi manda trazer a arca do Senhor. A arca está sendo conduzida em bois, que já é o jeito errado de conduzir. Ninguém consulta a palavra, ninguém consulta como tem que ser, só quer fazer. Só quer fazer, mas sem zelo nenhum. Aí vem nos bois, o boi trupica, a arca vai cair, os filhos do profeta vêm botar a mão na arca e morrem. Quando isso acontece, todo mundo, o que a gente faz agora? A arca não pode ficar aqui no meio do caminho. Aí tem uma família corajosa, a família de Obed-Edom. Um homem chamado Obed-Edom tem a coragem, irmão, você carregar a glória de Deus para sua casa, porque você está sabendo que todo mundo que toca nela recebe cura, recebe milagre, hein? Tem experiência, é um negócio. Agora, você acabar de ver que o filho do profeta morreu porque tocou na glória de Deus indevidamente, e aí o rei pergunta: aonde nós vamos colocar essa arca agora que mata os outros? Todo mundo só quer a presença para curtir, né? Todo mundo que só quer a presença para um domingo à noite, para sentir um arrepio. Hey! Todo mundo quer. Para fazer da glória de Deus playground, todo mundo quer. Agora, comprometimento de morte, poucos querem. Comprometimento de nível de morte, disposto a morrer para ter a glória de Deus, poucos querem. E esses são os avivalistas. Esses são as armas secretas de Deus para um tempo como esse. Aí o rei pergunta: aonde vai ficar? Nem o rei quis levar, irmão. Nem o rei quis levar. Aí levanta um homem chamado Obed-Edom, mata no peito e fala: na minha casa. E leva para a casa dele. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. 3 meses na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que houve tamanha prosperidade, que tudo se multiplicou na vida de Obed-Edom. Seus filhos prosperaram, a obra das suas mãos prosperou. A glória de Deus favoreceu. A mesma glória que trouxe problema na casa de um, favoreceu o outro. O que a gente aprende aqui? A glória de Deus, ela é luz, ela expõe. Ela expõe. É isso. Ela vai trazer luz, e a luz vai denunciar o que precisa de arrependimento, o que precisa de ser alinhado, mas a mesma luz também vai promover aquilo que estava escondido e é tempo de ser mostrado. Vamos lá? A glória de Deus promove Obed-Edom, um homem que não era ninguém, porque ele cuidou da presença, porque tratou a presença de Deus de um jeito que a outra casa não tratou. A mesma presença, a nuvem de Deus que está sobre nós nesse tempo, já esteve sobre outros e continuará estando. A diferença está em como nós vamos responder. Quando foi fazer a arte do culto de hoje, o Galoso botou todos os ministros, porque é sobre isso, irmão. Nós precisamos honrar o que Deus está fazendo no nosso meio. Eu preciso que você, como salmista, chegue nesse lugar aqui, ó. Vamos ler de novo. Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eu não me darei descanso até que Deus tenha um lugar para estar no nosso meio. Eu estou comprometido com isso. Eu estou comprometido em ser habitação de Deus. Eu estou comprometido em honrar a presença de Deus no nosso meio. Você não é um telespectador aqui, irmão. Você não é um ouvinte inativo. Você faz parte do corpo. Você precisa responder o que Deus está fazendo. Eu acredito que o que estamos vivendo hoje, essa afronta, tem mais de 15 dias que a gente está aqui dentro, tirando terra e limpando.
Limpamos tudo, a chuva veio e sujou tudo de novo. Aí já estamos limpando esses dias agora. Eu estava aqui hoje de manhã carregando terra, carrinho com os irmãos. E já sabemos que com essa chuva hoje, provavelmente vamos ter que vir limpar de novo antes da conferência. E uma coisa, um peso de glória, isso está produzindo em nós. Mais gente está tendo a oportunidade e está sendo provocada a amar esse lugar. A amar esse lugar, irmão. Enquanto eu estou ali com a enxada ali, com a pá, o meu amor por esse lugar está crescendo. Por esse lugar não é um lugar físico, é o corpo, a igreja. E eu preciso que você peça a Deus para que esse zelo tome o seu coração. Você ame o que Deus está fazendo no nosso meio, para que aquilo que Deus está fazendo possa crescer. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 14. Você achou que eu ia terminar o culto, né? Achou errado. Achou errado. Provérbios 14, 4. Quem pode me dar mais 5 minutos? Levanta a mão aí, 5 minutos. Nossa, 2 horas já, 5, 10, 15, 20, 30, 40. 2 horas de pregação fácil. Aleluia. Provérbios 14, 4. Irmãos, eu não sei nem se eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero dividir uma aflição espiritual que está no meu coração nesse texto. Esse texto é uma palavra profética para a nossa igreja. Teve uma virada da igreja que eu preguei essa palavra profética. Mas tem uns 4, 5 meses que esse texto está voltando no meu coração constantemente. E eu estou em grande conflito espiritual nesse texto aqui, para entender como responder a Deus em um ambiente desse, de avivamento que está descrito em Provérbios capítulo 14, verso 4. Aqui tem um desenho de avivamento para nós. O que acontece num ambiente de avivamento? O que é avivamento? Poder de ressurreição. Avivamento significa ressurreição. Avivamento é poder de ressurreição. Então, avivamento é um ambiente de grande colheita. A igreja está sempre nascendo gente. A igreja de Jesus é viva. Está sempre gente nascendo de novo. Mas no ambiente de avivamento é tempo de grande colheita. E nesse tempo de grande colheita é grande colheita de salvação. Então, se tem grande colheita de salvação, está acontecendo algumas outras coisas que estão atraindo esse ambiente de salvação. Milagres, sobrenatural. Porque você gostando disso ou não, esse é o método de Jesus. Há quem diga: você não pode vir para a igreja para receber milagre, para receber cura. Então, se não pode vir na igreja, vai aonde? No centro espírita, na Umbanda. O que não pode é você ter nascido de novo, se tornar maduro e ainda se relacionar com Jesus por causa das suas mãos. É porque você nunca viu o rosto dele. Você ainda está no nível raso. Mas o novo convertido, Jesus usava de sinais e maravilhas para atrair as multidões. Para atrair a multidão. Então, no ambiente de avivamento vai ter sobrenatural, vai ter cura, céu na terra. Avivamento é céu na terra. É o cumprimento da oração de Jesus. Venha o teu reino sobre nós. Então, num ambiente como esse, há grande colheita. Só que quando a gente pensa em avivamento, a gente fica só com o pensamento na parte mais confortável. Grande colheita. Muita gente sendo salva. Uma igreja vibrante, com curas e milagres. Uau, isso é maravilhoso. Só que, na grande colheita, santos problemas começam a acontecer. E aqueles que são mais pastorais, que conseguem se colocar melhor no lugar dos pastores e do corpo de ministros da igreja, já devem ter tido essa aflição e orado por nós. Como lidar com tanta gente chegando ao mesmo tempo?
com tantos dons, tantas pessoas que vêm de outras realidades, pessoas que estavam escondidas, que oravam por esse tempo e viram a trombeta, ouviram um som que só os espirituais podem ouvir, ouviram um som de que Deus está fazendo algo e começou a vir, cada um do seu secreto, do canto, e se reuniu aqui. Fora as grandes conversões, não para de converter gente, e um lugar onde a pessoa chega hoje, ela teve experiência com Deus, já começa a ter experiência, a fluir. Como lidar com tudo isso? Com a paixão de muitos explodindo, e a paixão do novo convertido, por vezes, ela é descoordenada. Ele é igual um elefante grande, gigante, andando por uma sala de cristal. Ele vai andando e vai quebrando tudo, porque ele ainda não tem conhecimento, não tem tato para fazer, mas tem muita paixão, muita força. Então, como você receber a grande colheita sem fazer com que ela se torne a última? Por causa da maneira desordeira que se recebe e não consegue guardar o trigo, não consegue botar nos celeiros e distribuir para o tempo certo, da maneira certa, canalizar o mover. E aí a grande colheita se torna um avivamento de 3 meses, um avivamento de 1 ano, mas não um avivamento que se torna reforma. Porque o próximo nível do avivamento é reforma na sociedade. Tem uma música nossa que a gente não canta muito mais, mas é uma música com uma letra, pelo menos uma parte dela é muito forte, que é fruto de uma palavra que eu já preguei aqui na igreja. É um slogan nosso. Avivamento não é fogo na igreja, é chuva lá fora. O fogo de Deus, ele não vem para o mundo lá fora. O fogo de Deus vem para os santos. Ele vem para a igreja. Então, avivamento não é fogo. Avivamento é chuva. Porque a Bíblia diz que a chuva vem para o justo e para o injusto. E uma terra que tem avivamento, a graça comum de Deus é liberada, ao ponto de até o ímpio se beneficiar com a gloriosa presença da igreja no lugar. A terra é bendita, o lugar, a sociedade começa a experimentar mudança por causa daquilo que flui de dentro da igreja. Por isso que por mais que a gente fale, um avivamento está acontecendo, amém, porque sementes escondem grandes florestas. Aqueles que são espirituais conseguem ver a floresta antes dela estar frutificando, madura. Mas a gente também precisa entender que o que nós estamos vivendo, na verdade, ao pé da letra, é o início de um avivamento, que é o fogo. O fogo vem para a igreja, para ativar, despertar, treinar a igreja, para fogo refinador, vem para queimar palha, vem para refinar os povos de Deus, para santificar. Aí o fogo de Deus vem e uma hora aquele fogo sobe como vapor, pesa os céus, esse processo que você já conhece da escola, chuva desce. Aí quando a chuva desce, aquilo que estava só na igreja, agora cai sobre a cidade. Isso é um avivamento que se transformou em reforma, avivamento maduro. Quando você vai estudar as histórias dos avivamentos maduros, você vai ver que a cidade, o país, aquele tempo foi beneficiado pelo que começou dentro da igreja. Deu à luz a presidentes, deu à luz a vereadores, deu à luz a pessoas posicionadas em várias esferas da economia, na educação, deu à luz a colégios. É algo muito mais amplo e menos empolgante e animadinho, como a gente às vezes acha que é o avivamento. Só agitação ali do mover. Faz parte. Mas enfim. Então, como receber a grande colheita? Seu pastor está em grande aflição com isso. Como receber a grande colheita e não fazer dela a última colheita, mas também como, na intenção de não fazer dela a última, não acabar impedindo ela de acontecer. Por causa de um zelo que excede o limite, começar a controlar o mover de Deus.
Porque o mover de Deus ofende a nossa organização e a nossa liturgia. Bill, isso é muito confuso, você não viu nada ainda. Andar com Jesus, irmão, é desse jeito. Agora, a parte boa é que textos que geram grandes conflitos também trazem grandes revelações e tempos de profunda intimidade. Porque aqueles que são caçadores, quando eles encontram um lugar de conflito como esse, eles permanecem. E aí dá à luz a grandes revelações lá na frente. E aí eu estou aqui. E aí, Jesus? Não havendo bois, o celeiro fica limpo. O que o texto está dizendo? Você quer o celeiro limpo? É só não ter colheita. Porque sem colheita não tem boi, o boi não suja. A gente ama uma igreja limpinha, irmão. Porque o zelo pela casa de Deus nos consome. Eu estou em pressão. Eu falei com Jesus, eu estou dentro de um triângulo. Eu estou dentro de um triângulo sob pressão de 3 textos bíblicos. Eu vou ler para vocês. Meu sonho é poder pregar nesse nível para vocês aqui todo domingo, sem vocês se desviarem com a confusão. Primeiro, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Aí eu estou aqui, um lado é esse texto, do outro é: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu também não posso fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Aí tem um outro lado, Salmo 69:9: pois o zelo da tua casa me devorou. Percebe? A gente precisa deixar o mover de Deus acontecer, sem se tornar relaxado, sem perder o zelo da presença. Só que ficar demais em uma dessas pontas traz desequilíbrio. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, o boi faz uma bagunça. Uma casa cheia de bois trabalhando faz uma bagunça, mas pela força do boi há abundância de colheita. Quer uma igreja limpinha, bonitinha, politicamente correta, liturgia correta, todo mundo engomadinho, todo mundo santinho, bonitinho, a gente controla, cheia de processos. Ok, mas pode ser que a gente perca a abundante colheita. Agora, a gente precisa ter isso numa medida. Entende? Porque também o zelo pela casa de Deus nos consome. E porque nós não podemos fazer a obra de Deus de maneira relaxada. Então é esse lugar de conflito que eu estou. Eu quero que você ore por isso. Eu estou trazendo isso porque o problema agora que era meu é seu também. Eu quero que você comece a orar. Deus, ajuda o pastor e a gente a resolver isso. Porque eu não sei como que resolve. Esse é o negócio. Eu não sei. Eu quero, mas o nosso coração é zeloso. Mas o nosso zelo não pode ser religioso. Entende? Então nós precisamos que o Espírito de Deus, esse lugar apertado, a gente só pode passar cheio do Espírito de Deus. A gente só vai conseguir traçar esse caminho cheio do óleo da unção. Então a gente precisa que o Espírito de Deus traga para nós espírito de revelação. Há momentos em que Deus quer fazer justamente aquilo que o nosso ego pecaminosamente deseja. Loucura, né? Você vai entender daqui a pouco. Eu vou até ler de novo, porque eu quero que você entenda que foi isso mesmo que você ouviu. O que eu li agora foi isso mesmo que você ouviu. Há momentos que Deus quer fazer justamente aquilo que o nosso ego pecaminoso deseja. Então Deus precisa nos fazer dar uma volta maior para entrar na terra que já era nossa, para primeiro não querermos no ego aquilo que ele já desejava. Desejar uma grande colheita pelo motivo que ele deseja: transformação de vidas, amor por vidas, não pelo nosso ego. A gente precisa, porque tem hora que eu fico assim: Deus, você quer fazer isso, mas eu olho para o nosso coração, falando do meu, eu olho para o meu,
e meu coração ainda às vezes se pega sendo tão carnal. E eu não estou preocupado como eu deveria, com o amor que eu deveria, a compaixão que eu deveria com os perdidos. Mas com, uau, uma igreja grande, sabe? Eu ainda pego isso ainda no meu coração às vezes. Só que Deus quer fazer. Então, cara, ou a gente fala assim, Deus não faz, ou a gente fala, Deus converte o nosso coração, para que você possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer, sem que a gente se perca com aquilo que você quer fazer. Porque quando Deus quer fazer algo que o nosso ego deseja, é o que eu disse ali, Ele faz a gente dar uma volta maior, porque a terra prometida, por exemplo, estava mais próxima, mas Deus faz o povo dar uma volta gigante, porque eles tinham que ser treinados ainda por outros motivos. Mas às vezes a gente precisa ir para uma moenda e ficar esperando um tempão para que Deus possa fazer sem que a gente se perca. Então, quanto mais rápido o nosso coração se converter e a gente querer o que Deus quer, pelo motivo que Deus quer, melhor. Alguém me entendeu? Eu sondo meu coração direto, eu sondo meu coração o tempo todo. Deus, eu não quero nenhum minuto desejar essas coisas fora do motivo pelo qual você deseja. Por que Deus deseja uma multidão de pessoas aqui? Por que Deus quer um avivamento? Por causa da transformação de pessoas, gente. Para que o reino dele se estabeleça na terra, para que o nome dele seja glorificado. E a gente só participa disso. E é beneficiado, certamente. Mas a gente precisa desejar pelo coração de Deus. Porque senão a gente vai se perder no meio do mover de Deus. Eu também não quero que Deus deixe de fazer. Então eu quero deixar de ser o mais rápido possível o inimigo de Deus. Beleza? Alguém que Deus, por amor a mim ou por amor a nós, tarda aquilo que Ele já está pronto para fazer. Sabe? Eu quero isso. Eu quero poder cooperar com Deus com coração puro, com mãos limpas e coração puro. Aleluia. Eu quero ver os pródigos e celebrá-los como Deus celebra. Mas junto com os pródigos vem também os gadarenos. E os gadarenos, eles não voltam para casa, pai, tudo bonitinho, bota um anel no meu dedo. Não, eles voltam com corrente, eles voltam bagunçando tudo, eles voltam trazendo por vezes escândalo e desconforto para a igreja limpinha. João ele vê algumas pessoas expulsando demônios em nome de Jesus. Aí ele chega para o mestre, João, gente, João, a minha esperança é essa, que é o discípulo do amor, já foi esse cara. Minha esperança é essa. João, ele chega para Jesus, Jesus, acabei de fazer um negócio ali por nós. Porque ele chega contando como se ele tivesse ele não está confessando pecado, ele está contando a boa atitude que ele teve. Mestre, eu vi um pessoal ali expulsando demônio no seu nome, só que ele não é dos nossos, não são discípulos, não andam, eles não fazem parte da high society aqui, da elite, sabe, Jesus? Eles não são seus discípulos. Aí eu repreendi eles, tá? Falei com eles para baixar a bolinha, falei com eles para segura o pagode aí, que não é a hora, não é o tempo de vocês. E achando que Jesus ia falar com ele. João, que zelo! João, que maravilha, João! O problema é o coração que está por trás disso, irmão. Aí Jesus diz, ei, João, aqueles que não são contra nós, são por nós. Aí
Tem essa verdade. Aí tem a carta de Apocalipse, e o Senhor vai dizer para uma determinada igreja: fizeste bem, parabéns por não suportar os falsos que estão no meio de vocês. Aí eu fico: ai, Jesus, ai, Jesus. Eu quero te entender, Jesus. Eu sei que você está certo e eu que estou errado, eu que sou burro. Ah, Jesus. Aí isso me faz andar com ele, irmão. Passa a semana brigando com ele no bom sentido. Aí ele me mostra outro texto, eu falo: eu quero a resposta. Ele vai só me cercando por todos os lados, me pressionando ao encontro. É como, por exemplo, quando eu estou 1 ano em guerra sobre discipulado com Jesus. Qual que é o seu discipulado, Jesus? Estou em guerra com ele. Aí vem um texto, discipulado. Esse aqui é o discípulo, né, Jesus? Esse aqui é o discípulo. O discípulo é isso. Aí você vai em José de Arimateia, que a Bíblia diz que era um discípulo secreto porque tinha medo de se expor. Só que a Bíblia diz que ele era discípulo. Entendeu? Hoje você vai embora em crise, né? Chama ele de discípulo, mas ao mesmo tempo fala que ele era alguém que tinha medo de se expor pelo Evangelho. Mas Jesus fez questão de chamar ele de discípulo. Quem é seu discípulo, Jesus? E aí eu estou pedindo o Espírito para me ensinar. E o que eu tenho mais ouvido ainda não é a resposta final. Tudo isso é para você depender de mim. Tudo isso é para que você me deixe continuar organicamente a fazer as coisas. Tudo isso é para dizer para você que os métodos não são o caminho, mas ensinar uma igreja a viver no Espírito é o caminho. Aí eu vou dizer quem é meu discípulo e quem não é meu discípulo. Aleluia. Quer mais problema ou pode parar por aqui? Nós queremos o que tu queres, Jesus. Muda o nosso coração. Mas eu quero querer pelo motivo que o Senhor quer. Assim como João, que também um outro dia queria orar para o Senhor descer fogo do céu e consumir todo mundo, se tornou discípulo do amor. Nós queremos crescer. E João cresceu porque, apesar de todas essas atitudes, na mesa ele queria estar junto ao seu peito. Nós queremos estar nesses dias no seu coração, Jesus. Nos leva para o lugar da intimidade. Jesus, nos leva a um lugar de refinamento na sua presença durante essa conferência. Senhor, nos leva para a sua mesa de reunião. Fala conosco, nos ensina. A tua palavra diz que o teu Espírito nos ensina todas as coisas. Fala conosco, Senhor. Nos ensina qual é a sua vontade no seu padrão mais elevado, bom, agradável e perfeito. Nós queremos responder ao Senhor. Espírito Santo, bota para fora o novo nascimento, o nosso coração renovado, o nosso coração ressurreto, o nosso coração espiritual. Bota para fora. Renova a nossa mente, para que possamos cooperar com aquilo que o Senhor quer fazer. Coisas que o olho não viu, que não penetrou o coração humano, é aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Mas essas coisas o teu Espírito revela ao nosso espírito. Traz revelação ao nosso espírito e nos deixa botar a voz do Espírito para fora, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor quer de nós e responder ao Senhor, em nome de Jesus.
nós consagramos a tua igreja, esse corpo para esses dias. Estamos atentos à sua voz, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. O que temos é o que somos, mas tudo que somos está à sua disposição. Nas nossas áreas de fraqueza, nas nossas áreas de confusão, nós oramos para que o teu Espírito venha e nos vivifique, porque é quando que nós somos fracos é que somos fortes, porque o teu Espírito vem na nossa fraqueza e nos aperfeiçoa a um lugar perfeito para nós, para o Senhor, nas nossas debilidades. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor. Apesar de quem somos, da consciência que temos de tantas coisas que precisam ser ajustadas, eu sou alguém que está disponível, e há mais alguém aqui com tudo que é, com todas as imperfeições, dizendo: eu estou disponível. E eu estou disponível, Senhor, não para permanecer do jeito que estou. Eu estou disponível para ser transformado, para mudar e para responder ao Senhor. E se há alguém aqui que ouve essas coisas e diz: eu quero, mas também não tem respondido nas coisas mínimas, e por isso o Senhor diz: você não pode administrar coisas mais elevadas, porque as coisas mínimas você não está respondendo. Eu oro para que esse homem, essa mulher responda. Santifica-nos hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no nosso meio. Santifica-nos agora, para que amanhã o Senhor faça grandes coisas no nosso meio. Que não passe de nós a sua nuvem, o seu mover para esses dias, Senhor. Encaixa mais pessoas nos lugares que elas devem estar. Organiza a sua igreja, o seu corpo. E que jamais o nosso zelo ultrapasse o limite e impeça o Senhor de se mover e de bagunçar aquilo que nós chamamos de bagunça, aquilo que é seu, Senhor, que o Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Só nos ajuda, mesmo quando nós não estivermos entendendo, a permanecer, ainda que aquilo que o Senhor faz agora a gente não entenda, que a gente continue na mesa do concerto, até que possamos entender. Eu oro para que alguém receba fome de revelação, fome da sua presença essa noite. Fome, Senhor. Como fome tem crescido no meu coração esses dias pré-conferência. Se alguém que ainda está distraído, Espírito Santo desperta, ativa em nome de Jesus. Toca alguém nesse lugar, Senhor, com um toque fresco do Senhor, em nome de Jesus. Ei.